A recepção que a torcida do Vasco fez pro Payet no aeroporto, mais de 5.000 torcedores numa quarta-feira para recepcionar um craque francês, mostra que realmente o dinheiro, é claro, é muito importante, mas nunca vai ser o principal no futebol. A gente tá falando de outra coisa, é o Payet no Vasco da Gama, é o Renato Augusto que joga no Corinthians, é o Rames Rodrigues que joga no São Paulo, Suárez no Grêmio. A gente tá falando de paixão por futebol e é por isso que o Payet veio pro Vasco. E cara, a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. Você vai no final desse vídeo, assiste até o fim, concordar comigo em tudo que estou falando aqui. Mas antes, é claro que se você não é um inscrito no canal, tenho que pedir que você se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando que hoje, quando o Payet chegou quarta-feira, é dia de decisão na Copa do Brasil. O Flamengo vai receber o Grêmio, já tem 2 gols de vantagem, e o Corinthians vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, tem 1 gol de vantagem. Quem será que sai vencedor desse duelo? Nem precisa me falar nada, faz o seguinte, corre lá na PagBet, que é o melhor lugar para você fazer suas apostas esportivas. A PagBet tem as melhores cotações do mercado. Para fazer o cadastro é super simples, o link tá aqui ó, na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando também para você, rapaziada, que lá na PagBet você pode fazer os seus palpites a partir de R$1 só. Então tu deposita R$1, lá faz seu cadastro, deposita R$1, você já começa a fazer os seus palpites, beleza? É super simples, não tem segredo. Se tiver qualquer dúvida, tem suporte online humanizado 24 horas por dia para te atender, beleza? Então corre lá já agora na PagBet, faz a sua aposta lá, porque na PagBet não tem erro, meu amigo. Acertou, tá pago. E já vou até te dizendo que o meu palpite é que o Flamengo avança para a final, não vai ser fácil, mas avança, e o São Paulo também avança contra o Corinthians. E você, concorda com isso? Corre lá na PagBet e faz o seu palpite, beleza? Agora roda a vinheta, diretor. Dimitri Payet chegou ao Vasco da Gama. E olha, o Dimitri Payet, a gente não tá falando de um jogador multicampeão no campeonato francês ou em outro campeonato, nada disso. Pra começar, ele passou quase que a carreira inteira dele na França. Ele jogou no Saint-Étienne, jogou também no Olympique de Marseille e só saiu da França de 2015 a 2017, quando ele jogou pelo West Ham, clube onde também joga hoje o Lucas Paquetá, mas tá de saída, pode ir pro Manchester City o Paquetá. Bom, o Payet passou toda a sua carreira praticamente na França, inclusive foi jogador de seleção francesa durante um bom período, só não é campeão do mundo por conta de uma lesão, e a gente já vai falar do quanto isso é importante. O Payet sofreu com lesão ali em 2018, foi no comecinho do ano de 2018, e acabou sendo cortado da Copa do Mundo da Rússia. E assim, ele tava numa fase legal, não era titular absoluto na França, mas ele teria feito parte do grupo, não fosse a lesão que infelizmente incomodou bastante o jogador e tirou ele dessa Copa. Que é triste, né, cara? Tu perdeu uma Copa do Mundo por conta de lesão, a gente sabe de história de vários craques que infelizmente passaram por isso. O Payet sempre foi um estilo de jogador muito criativo, costuma deixar os jogadores na cara do gol, pifa bem. Na Premier League em 2015 e 2016 ele foi o melhor jogador do West Ham, o melhor jogador da Premier League em 2015 e 2016, tá? Então assim, da Premier League não, perdão, do West Ham na Premier League, tá? Só pra colocar os pontos nos is certinhos aqui. Então o que acontece? O Payet é um baita jogador de futebol, jogou com o Sampaoli, né, no Olympique de Marseille, o Gerson também tava no time, o Payet sempre foi o principal jogador do time. E ele não renovou com o Olympique de Marseille por conta de lesões. Ele tem sofrido nas últimas... A temporada na Europa, é claro, tem muita intensidade de futebol lá. A temporada é tão grande quanto aqui o futebol brasileiro, embora aqui a gente jogue um pouco mais com distâncias maiores, né? Dentro do campeonato francês, tu vai jogar ali dentro de um estado que, se for colocar, é tamanho de Minas Gerais, de São Paulo, o país inteiro ali é menor, né? Tu vai jogar dentro da Espanha e tudo mais, então é uma distância menor. Aqui no Brasil o cara joga um dia no Mato Grosso, o outro dia ele tá lá em Campo Grande, no outro dia ele tem que descer pra jogar, enfim, em Porto Alegre. As distâncias são muito maiores, então isso atrapalha um pouco a gente aqui. Além de ter um pouco mais de jogos, tem a questão também das distâncias, e isso pode ser um prejudicial pro Vasco pensar no Payet nesse cenário. Mas o Payet não chegou ao Vasco da Gama para jogar só os jogos gigantescos. Ele tem que ser o tipo de jogador que é utilizado em jogo específico, cara, tá? Então, por exemplo, dentro de São Januário, pô, você tem que ter o Payet jogando, entendeu? Você tem que montar um time pensando nesse jogador. Esse tipo de jogador tem que ser privilegiado sim, tem que ter o time pensado para ele sim.
qualidade técnica do Payet é muito alta. Se você não conhece o Payet, pô, dá uma assistida no compilado dos jogos, não tô falando nos lances só de destaques dele, senão tu vai se iludir e vai estar achando que tá chegando aqui agora é o Kevin De Bruyne. Não é isso. Mas o Payet é um excelente jogador, tem muita visão de jogo, bate bem na bola, a bola parada do Vasco vai ter uma melhora muito grande. Então assim, é um jogador que vai mudar nesse sentido pro Vasco. E cara, olha a torcida do Vasco, que sensacional. O time numa situação complicada, reagiu já um pouco agora no Campeonato Brasileiro, pode sair ali da zona de rebaixamento, que é excelente pro Vasco, torço muito pro Vasco não cair, vou ser sincero, tô torcendo pro Vasco não cair, não consigo mentir nesse ponto pra vocês, pô, é demais, irmão, a torcida do Vasco sofre demais, pô, é 6 rebaixamentos que ia ser em pouquíssimo tempo, não dá, é muito injusto, espero que o Vasco escape dessa situação. O Payet chega agora e tem que se utilizar esse jogador justamente para aproveitar a qualidade dele, tem que montar, mas vai montar o time com 3 volantes? Monta, irmão, põe 3 volantes e dá liberdade pro cara, fala, olha, quando a bola chegar, você pensa o jogo, se for algum jogo mais importante, um clássico, olha, Payet, nesse jogo aqui eu vou prezar que você entregue mais, que você marque ali e tal, ele tem essa disciplina de jogar no futebol europeu, serve, é um jogador, por exemplo, o São Paulo, contratou o Rames Rodrigues, pô, tem que saber utilizar esse jogador, o talento tem que ser privilegiado, o Suárez no Grêmio, sabe, esses caras que são bons de bolas, que são diferentes, os treinadores, as diretorias dos clubes aqui da América do Sul, tem que começar a pensar nesse sentido, olha, eu vou entregar algo a mais pra minha torcida, cara, olha que bonito que a torcida do Vasco fez, mano, tipo assim, foda-se o Payet, tá ligado, imagina que não é o Payet, é a torcida do Vasco, tá ligado? Tipo, mano, ele simplesmente... tem muito torcedor do Vasco ali que nunca viu um jogo do Payet na vida. Só que esse cara, a partir do momento que soube que o Vasco fechou a contratação, o Payet virou o maior craque do mundo, irmão. E isso que é importante. O Payet chegou no Brasil e falou assim, olha... eu não vim pelo dinheiro, eu vim aqui pra jogar no Vasco pelo futebol, pô, ele não veio pelo dinheiro. E aí o cara chega no país e vê 5 mil maluco, apaixonado, numa quarta-feira, recebendo ele no aeroporto. Irmão, não é apresentação no estádio, a gente não tava falando de tipo, pô, o cara ganhou um título, tá sendo recepcionado, nada. Ele chegou no clube, o Payet, irmão, tava agente livre, entendeu? Tava livre no mercado. E simplesmente ele é recepcionado dessa forma. Se tem dúvida que esse cara chega e ele olha assim e fala assim, porra, se não era por futebol que eu vim, agora é, irmão. Olha o tanto de maluco apaixonado. Quando o São Januário, o Maracanã tiver entupido de retardado apoiando esse malandro, gritando os 90 minutos. Cara, eu falo retardado não é no mau sentido, mas é tipo assim, igual retardado pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo São Paulo. É esse tipo de coisa, sabe? O cara que é completamente apaixonado. Esse cara vai jogar futebol. É claro que existiam outros mercados pro Payet ganhar dinheiro, tá? Se ele quisesse ir pra Arábia Saudita, ele com certeza teria mercado. Ele teria um mercado em clubes da MLS. E assim, o cara se aventura num futebol sul-americano. Se você é torcedor que não é do Vasco, é rival e acha que o cara não tinha mais mercado em lugar nenhum, tu é maluco, pô. Tu é maluco. Até na França, o Payet possivelmente teria mercado em clubes menores. Mas o Payet resolveu um desafio diferente, cara, e é muito bacana. O cara é francês, ele é o primeiro francês a vir jogar no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, acho que antes dele vieram só 34 ou 33 estrangeiros jogar no futebol brasileiro, né? Europeus jogar no futebol brasileiro, estrangeiros não, porque aqui a gente tem os outros jogadores da América do Sul, que aí dão bem mais, mas europeu, ele é o 34º ou 33º jogador a vir jogar no Campeonato Brasileiro, e é o primeiro francês. E pô, é um cara, não um cara que rodou o mundo inteiro, foi pra Índia, pra China, o cara jogou na França, na Premier League, e agora ele vem jogar no Vasco. Cara, é simplesmente fantástico. E isso é o que dá vontade do torcedor ir no estádio. Pô, vai mentir pra mim agora, falar com você... Torça pra qualquer time. De repente o Vasco vai jogar aí na sua cidade. Pô, vai jogar no... sei lá, no Nordeste. Vamos falar assim. Certo? Contra o Sport. Ano que vem. Sport subiu, um exemplo, sei lá. E vai enfrentar o Vasco da Gama. Pô, o Payet tá em campo. Tu não levaria teu filho pra ver num jogo desse? Falar, pô, vamos lá ver o Payet, tá ligado? Ele jogando bem, dando os passes. É da hora demais, não é? Porque é isso, pô, é isso que atrai no futebol. Sabe, é o craque, é o diferente. E os clubes têm que ter essa iniciativa que o Vasco teve, de trazer realmente aquele jogador que vai mudar o time. Pô, vai jogar todo jogo? Não, não vai. Tem problema de lesão? Tem. Tá um pouco mais velho? Tá. Mas, pô, o cara quando tá com a bola tem a sua qualidade. Dá pra contar com esse cara. A gente fala assim, pô, no Campeonato Brasileiro tem 68 jogos. Eu vou contar com o Payet. No Campeonato Brasileiro não, né? Perdão. Mas na temporada do Vasco vão ter 60, 65 jogos.
Pô, então vou contar com o Payet em 25 jogos fora, sabe? Vou contar com ele com jogos em casa, importantes no Campeonato Brasileiro, onde eu preciso fazer pontos, que são meus adversários direto. Vou contar com ele numa semifinal, numa final de Campeonato Carioca. Vou contar com ele, de repente, não sei, numa Copa do Brasil, num jogo importante ali. Então é esse tipo de jogo que você vai ter o Payet, sabe? Isso é muito bom, cara. Assim como o São Paulo contratar o Rames Rodrigues é muito bom, o Grêmio ter o Suárez é muito bom, o Corinthians ter o Renato Augusto. Pô, é claro, tem os times que tem aquela seleção que os caras já tem um monte de craque. Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, pô, os caras tem Paulinho, tem o Zaratio, tem o Hulk, tem um monte de cara bom. Então assim, mas os times precisam ter essa coisa, sabe? Ter referência, pô. Quanta molecada hoje não ama o Galo por conta do Hulk. Olha o tanto de moleque apaixonado pelo Flamengo, até de rivais, por conta do Gabigol, do Arrascaeta. Olha o tanto de moleque que não é piroca da cabeça no Corinthians por conta do Roger Guedes que tava lá, do Renato Augusto, sabe? Então o time tem que ter essa referência, pô. Tu levar pro time do Vasco, quem era a referência? Com todo respeito, pô, o Peck, pô. Com todo respeito, é bom jogador, mas, pô, é uma diferença da pega. Você tem o Peck, você tem agora o Payet, pô. O torcedor vascaíno, imagina o Gui, lembra daquele menino? A gente tem até um vídeo aqui no canal, daquele guri que tava no hospital e tudo mais, sabendo que chegou o Payet no time dele. Pô, isso é do caralho, irmão, entendeu? É demais isso. O menino São Paulino, que olha o Rames Rodrigues, o Santos, perto de trazer o Sanches. Pô, Rueda, para de ser maluco, pô. Traz o Sanches, pô. Isso é sensacional, pô. Tem uma estrela no time, sabe? Tem aquele cara que chama a atenção. Pô, a gente tem que parar de pensar futebol pra medíocre, tá ligado? Porque tem um monte de jogador medíocre vestindo a camisa de clubes aí. Nada contra os caras, não é culpa deles. Mas é preciso pensar, olha, eu tenho que ter um jogador medíocre aqui, o que vai fazer arroz com feijão, que vai definir. E eu preciso ter um cara que é referência nesse projeto, que é um cara que tá afim. Pô, tu tem dúvida que o Payet tá afim? O cara veio da França pra jogar na América do Sul, no Vasco. E eu digo uma coisa pra você, se o Payet chegou aqui com um pouquinho de dúvida, só um pouquinho de dúvida do que ele tava fazendo, irmão, acabou completamente quando ele viu quanto a torcida do Vasco é apaixonada. E você duvida o quê? Que você também é apaixonado pela torcida do seu time. Que a torcida do Botafogo é apaixonada, sabe? Torcida do Vasco, a torcida do Fluminense, pô, com o Marcelo jogando no clube, o Ganso. Pô, é exatamente isso. Precisa parar de pensar futebol pra medíocre, irmão. Precisa pensar futebol pra entregar algo pra torcida, algo a mais, porque a torcida é no Brasil, o futebol é uma paixão. Os caras são completamente biruta, pô. Completamente biruliro. Os caras foram no aeroporto na quarta-feira receber o Payet, pô. 5.000 pessoas. E digo mais pra você, no primeiro jogo desse cara, São Januário vai estar entupido, as ruas em volta do estádio ali, que já é difícil de entrar, é capaz do adversário nem conseguir entrar, meu irmão. Porque vai estar entupido. E tem toda a razão, pô. E é isso que a gente espera dos clubes brasileiros, que façam contratação nesse pique, nesse montante, porque assim, nosso futebol é fortalecido, as nossas receitas aumentam, a organização melhora, e aí quem sabe, um dia, a gente pare de perder jogador bom pra clube merda da Europa ou da Arábia Saudita, ou seja, de onde for. E você, o que pensa de tudo isso? Tá feliz com a contratação do Payet? Acha que os times deviam fazer esse tipo de contratação? Deixa nos comentários, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.